Pessoal, estamos aí de volta. Agora vamos falar sobre diferenças de conjunto, beleza? Dando aí continuidade às operações com conjunto. A gente já viu união, viu interseção, viu quando é que conjuntos são disjuntos, não é isso? Agora a gente vai falar sobre diferenças de conjunto. Bom, para falar de diferenças de conjuntos, tá? Para você entender, ter em mente a questão da subtração, tá? É importante saber isso. Dados dois conjuntos A e B, o conjunto formado pelos elementos, olha aí, veja bem agora, que não pertencem a B, né? Os elementos de A que não pertencem a B é a diferença de A e B, certo? Nós representamos essa diferença aqui, ó, desse jeito aqui, ó. A menos B mesmo, viu? A menos B. Esse x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Vamos lá. Situação 1. Aqui tem um exemplo de diferença de conjunto usando o diagrama de Venn, certo? Como é A menos B, então o que eu devo fazer? Eu devo pegar toda essa parte aqui do conjunto A, que está dentro do conjunto B também, e eu tiro ela, certo? Tirando essa parte aqui, vai ficar somente essa parte aqui. Então, essa parte aqui, destacada em azul, é a diferença, ou seja, A menos B, esse pedacinho em azul aí. Vamos ver aqui a situação 2, em que B está dentro de A, ou seja, B está contido em A. Bom, nesse caso aqui, como é A menos B, ou seja, você vai pegar e tirar tudo isso aqui, você vai pegar e vai tirar tudo isso aqui você vai tirar de dentro de A, e tirando essa parte de dentro de A, vai ficar somente essa parte aí esverdeada, então essa partezinha em verde aí é a diferença, A menos B. Aqui na situação 3, tá bom? Nós temos aí os conjuntos A e B, só que A e B nesse caso aqui são o quê? A e B são disjuntos, eles não têm nada em comum. Então, se eu pego A e tiro B, a diferença aqui vai ser o próprio conjunto A, todo o conjunto A. Veja agora, na situação 4, em que A agora está dentro de B, ou seja, A está contido em B. Nesse caso aqui, se eu pegar A e tirar B, o que vai ficar aí? Né? Vai ficar nada, vai ficar um conjunto vazio, tá bom? Então não tem nada, nesse caso aí não tem nada que ser tirado, tá bom? Beleza? Outra, a diferença ela é importantíssima lá na complementar, que a gente viu nas aulas anteriores da primeira semana, viu? A questão da complementar, certo? Ela é importantíssima lá porque você pode fazer ela usando diferença. Nesse caso aqui, complementar de A em relação a B, B menos A, certo? Vamos aí a próxima. Números de elementos de um conjunto, tá? Essa nossa próxima parte vai falar sobre o número de elementos de um conjunto. Para podermos entender essa situação, nós vamos considerar aí o exercício 1. Bom, o que diz o exercício 1? Em uma sala de aula com 50 alunos. Olha, na sala de aula tem 50 alunos. Fixa isso aí, tá bom? Foi feita a seguinte pergunta. Quem gosta de jogar futebol? Bom, na sala de aula, 40 daqueles 50 lá gostam de jogar futebol, certo? Levantaram o braço. Aí foi feita outra pergunta, tá? Quem gosta de vôlei? O que aconteceu? 30 alunos lá daqueles 50 responderam que gostam de vôlei. Aí pergunta assim, nenhum aluno deixou de levantar um braço, ou seja, todos os alunos que tinham na sala de aula levantaram o braço, tá bom? Então, se todos os alunos levantaram o braço, aí tem a seguinte situação. Letra A, como é possível, olha só a situação, como é possível que 40 alunos gostarem de futebol e 30 alunos gostarem de vôlei? Se quando você soma 40 mais 30 dá 70 e na sala de aula só tem 50, como é que isso acontece, certo? A outra pergunta é, quantos responderam que gostam dos dois esportes? Bom, nesse caso aqui só tem um jeito, pessoal. Aqui tem gente aqui que gosta das duas coisas e levantou o braço nas duas situações. Vocês concordam comigo? Então vamos ver como isso acontece aí. Opa, vamos lá. Resposta do exercício 1, na sala de aula de 50 alunos. Perguntado sobre quem gostava de futebol, 40 disse que gostava, 30 disse que gostava de vôlei. Só que na sala tem 50 e aqui está dando 70. Temos o quê? 50 alunos. E quando a gente pega e soma 40 mais 30, o que dá? 70. O que acontece então? Resposta da letra A, que eu tinha falado antes. Tem aluno que gosta dos dois esportes. Então, isso aí é a resposta da letra A. Vamos à letra B. Nesse caso, vamos chamar de N. Veja só, para responder a letra B, para saber quantos alunos gostam das duas coisas. Nós vamos chamar de N a quantidade de alunos que gostam dos dois esportes. Aí o que eu faço? Pegando os que gostam de
futebol mais os que gostam de vôlei, tirando os que gostam das duas coisas, tirando, né? Veja bem, juntando tudo e tirando os que gostam das duas coisas, seja interseção, vai dar o quê? Vai dar 50 alunos. Tá bom assim? Bom, o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou usar aqui o método aditivo. Como eu quero eliminar esse menos n, eu vou somar mais n dos dois lados aqui, ó. Veja que aparece o n duas vezes aqui e aparece o n aqui, ó, porque eu somei. Como se, você considera como se fosse uma balança de dois pratos em equilíbrio. Tá bom assim? Ó, veja bem, nós temos aí o quê? Nós temos n mais 50, certo? N mais 50. Por que n mais 50? Porque eu vou pegar esse segundo membro aqui e vou fazer o seguinte, somar esse aqui, ó, 40 mais 30 que dá 70, já que esses dois n aqui, ele se anula, dá zero, certo? Então a pergunta é, qual é o número que somado com 50 dá 70? Resposta, 20. Tá aí, pessoal, isso é a quantidade de alunos que gostam das duas coisinhas, beleza? Vamos ver, vamos para a próxima parte, tá? É o seguinte... A gente para aqui, certo? E voltamos aí numa próxima aula para responder o exercício 2, tá bom? Beleza? Valeu!